Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar-vos o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, com a promessa de Deus aos seus discípulos de que um dia voltaria aqui a essa terra. O nosso coração a cada manhã se refugia, descansa na promessa de Deus, crendo que um dia nos encontraremos com o nosso Deus e viveremos com Ele por toda a eternidade. Peço a Deus nessa manhã que visite o teu lar, cubra a tua vida de bênçãos, que os seus sonhos se concretizem ao lado do Senhor. Deixo com você também uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O que atenta para o ensino da palavra de Deus sempre irá encontrar o bem. O que confia no Senhor sempre viverá uma vida feliz. A cada dia nesse canal nós dedicamos logo as primeiras horas pela manhã para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 129, o versículo 1 e o versículo 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Um cristão que quer viver nesse mundo e que quer ganhar tempo, ele precisa amar a Deus com todas as suas forças. Quanto mais tempo ele dedicar para estar ao lado do Senhor, ele irá se fortalecer para vencer as adversidades. Mas quanto menos tempo esse cristão dedicar para estar ao lado do seu Deus, ele irá enfraquecer as suas forças e não terá condições de resistir no dia mau. Em todas as gerações nós tivemos um adversário. Desde os tempos da eternidade, Lúcifer se levanta contra Deus, pedindo para ele adoração que pertencia exclusivamente ao Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós podemos enumerar quantas pessoas, quantas batalhas foram travadas contra nós pessoalmente e contra a palavra de Deus. Quantos homens perderam as suas vidas em função de pregar e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós, a cada dia que vivemos, precisamos estar mais ligados ao Senhor, para que quando o dia mau, a adversidade se levantar contra nós, nós possamos resistir, prevalecer e nos mantermos seguros nos braços do Senhor. Embora em todas as épocas e em várias ocasiões o povo de Deus foi atacado, mas nós jamais devemos nos esquecer. Deus sempre se levantou para proteger o seu povo. É um pai de amor, é um pastor que cuida das suas ovelhas, é um pastor que está disposto a sofrer para que ele veja as suas ovelhas felizes. Foi ele mesmo que veio aqui a esse mundo, morrer morte de cruz, a morte mais cruel que um ser humano já pôde criar, para que os seus filhos pudessem ter o direito da vida eterna. É um Deus que nos ama, é um pai que está ao nosso lado, que cuida dos seus filhos e está disposto a pagar o preço para que nós vivamos uma vida feliz ao seu lado. O sofrimento do povo de Deus move o coração de Deus. Quando alguém toca em um dos seus filhos que está aqui nesse mundo, ele mesmo fala, é como se tocasse na menina dos seus olhos. É mexer com o nosso Deus. Ele, quando esteve aqui nesse mundo, ele orou em prol dos seus discípulos, para que Deus protegesse os seus filhos, os seus discípulos. Mas ele sabia que os seus discípulos viveriam nesse mundo de turbilhão, de pecado, de mal, e muitos deles perderiam as suas vidas em função do Evangelho. Hoje não é diferente. O nosso Deus vela por nós. O que temos que fazer a cada dia é nos mantermos seguros nos braços do Senhor, para que alcancemos a vitória. O Salmo 129 é uma canção de libertação nacional. O salmista, quando escreveu este salmo, ele tinha em mente em levar toda uma nação a glorificar, reconhecer o quanto Deus tinha sido bom com o seu povo em libertar do cativeiro do Egito, e com mão poderosa inúmeras vezes Deus livrou o seu povo de ser destruído pelos seus adversários. Todos os livramentos que o povo de Deus recebeu foi diretamente a intervenção divina para que o seu povo reconhecesse que há um Deus soberano, criador, mantenedor dos seus filhos aqui nessa terra. Essa canção muitas vezes era cantada pelos agricultores e eles também reconheciam que todos os frutos que eles colhiam da terra era diretamente providência das mãos do Senhor. Mas o salmista tinha em mente
incutir na mente daquele povo e de uma nova geração que Deus jamais abandona os seus filhos, que Deus sempre se manifesta ao lado do seu povo para declarar o seu amor para cada um dos seus filhos. No versículo 1 nós podemos ver que o salmista fala que desde a minha mocidade, o salmista relembra os seus antepassados que ficaram no Egito como escravos. E desde pequeno eles sentiam a providência de Deus conduzir as suas vidas. Foi o próprio Deus que enviou Moisés para o Egito para que lá pudesse se tornar o libertador do povo do Senhor. Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo do cativeiro do Egito e os trouxe em liberdade. Aqueles que confiam no Senhor poderão passar por dias difíceis, poderão sofrer, poderão até derramar as suas lágrimas, mas eles precisam confiar, crer que temos um Deus soberano, e esse Deus jamais desampara os seus filhos. No tempo de Deus, na época do Senhor, Ele irá encontrar um meio para trazer libertação para todos aqueles que confiam nele. Muitos israelitas que saíram do cativeiro do Egito jamais iriam se esquecer das experiências que eles passaram no Egito, as suas costas feridas, os seus braços marcados pelo sofrimento dos açoites que eles receberam quando estavam ali. Eram marcas que eles levavam como lembrança de que Deus um dia os libertou e que jamais eles voltariam para o cativeiro do Egito, porque com mão poderosa Deus levaria o seu povo para a terra prometida, os abençoaria e os concederia forças para que cada vez mais eles crescessem, se fortalecessem e representassem o nome do Senhor. Como nós podemos ver o salmista falar no verso 6, como a erva, é como se fosse um pássaro que levasse no seu bico uma semente. E no meio do percurso ele permitisse que essa semente caísse no solo. Se essa semente caísse num solo que não tivesse condições de alcançar uma profundidade para estabelecer as suas raízes, com muita facilidade essa planta murcharia, secaria e morreria. O salmista usa essa ilustração para dizer que, da mesma forma, aqueles que se levantam contra o povo de Deus não têm como prevalecer, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz com que a planta se desenvolva. Deus jamais iria permitir que os inimigos do povo do Senhor se fortalecessem, se tornasse mais forte do que o povo do Senhor. Deus sempre estaria ao lado dos seus filhos para os amparar, os fortalecer e os conceder a vitória. Os judeus cantavam esses salmos quando eles estavam indo para Jerusalém adorar o Senhor. No meio do caminho era o momento para que eles pudessem relembrar as bênçãos de Deus, a proteção do Senhor, preparar o coração para que quando chegassem em Jerusalém, estivessem com os seus corações abertos a entender e ouvir Deus falar com eles, para que ali fosse aquele momento de adoração e quando voltassem para suas casas, estivessem tomados pela palavra de Deus, para que no período de um ano pudessem estar fortalecidos, para que pudessem seguir as orientações do Senhor. Todos nós somos discípulos de Jesus Cristo, todos nós estamos numa caminhada rumo a Canaã celestial. A cada dia que vivemos, precisamos relembrar das bênçãos que o Senhor operou e tem operado em nossa vida. Jamais deveríamos nos esquecer dos milagres e das bênçãos de Deus derramadas sobre cada um de nós. O nosso coração deveria ser fortalecido na palavra do Senhor, nos lembrando do quanto Deus é bom para conosco em todo o tempo. E olhando para o futuro, jamais devemos perder a fé. Da mesma forma que com mão poderosa Deus nos trouxe até aqui, Ele irá guiar a nossa vida até o final. Até o dia que nos encontraremos com o nosso Deus e viveremos com o nosso Deus por toda a eternidade. É por isso que nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, se possível, onde você estiver, para que junto nós clamemos a Deus, a bênção dEle, que o nosso coração a cada dia se torne mais agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.